4 a 8 de outubro. Verso para memorizar. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Valores conflitantes. Ouça Josué 9, 1 a 20. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué, no arraial em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: Somos seus servos. Mas Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: Estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo: Somos seus servos. Façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: Nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Pergunta 5. Quais são as semelhanças e diferenças entre a história de Raabe e a dos gibeonitas? Por que elas são relevantes? O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus que governavam pequenas cidades-estados decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel.
Para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país estrangeiro. De acordo com Deuteronômio 20, 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. A palavra traduzida como astúcia pode ter um sentido positivo, indicando prudência e sabedoria, ou negativo, envolvendo intenção criminosa. No caso dos gibeonitas, por trás de sua ação traiçoeira, havia intenção menos destrutiva de autopreservação. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Em contraste com outros cananeus, eles não se rebelaram contra o plano de Yahvé de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. As notícias da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Seom, levaram Raabe e os gibeonitas a buscar uma aliança com os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua disposição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse. Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado o engano dos gibeonitas. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. Você já se encontrou em um dilema, tentando conciliar dois valores bíblicos que parecem estar em conflito?